diagramar uma seção do projeto. A seção escolhida vai ser a investigação científica, tá, da disciplina de ciências. A lógica para a diagramação das seções é a mesma. Então, o exemplo apresentado aqui serve para todas as demais. Bom, iniciando essa diagramação. O ideal é que essa seção seja diagramada fora da frame. Para isso, eu vou deletar essa frame que está nessa página. Bom, uma vez a página limpa, eu vou trazer a seção para cá. Na biblioteca, eu digito o nome da seção. Então, investigação, ou seja, já apareceu aqui numa breve consulta, investigação científica. E eu arrasto ela para dentro. Vamos posicionar ela então na página. Temos o posicionamento correto é alinhado à esquerda na mancha e com a caixa verde alinhada ao topo da mancha. Uma vez alinhada, vamos colocar o conteúdo dela. Tá? Bom, nos originais, não necessariamente já vem aplicado o estilo correto, como nesse caso aqui, AB título 3. Todos os títulos das sessões, elas são com o título 2. Então, nós devemos seguir a regra da sessão e não do original, nesse caso. Eu vou copiar esse título e aplicar Command Shift V. Command Shift V. Isso, cuidados com essa áudio. Bom, eu costumo diagramar isso aos pedaços e montando a seção aos poucos. Então eu vou colocar esse parágrafo lá. Antes disso, eu preciso entender esses estilos de caracteres diferentes. Ou seja, eles estão em bold, mas eles podem ser de texto, de palavra, de glossário também. Nós não temos nenhum glossário aqui, entendo que ele seja bold. Então eu preciso ir lá no estilo de caractere e aplicar o estilo bold. O mesmo fazemos na outra palavra. Observe que o tamanho desse texto está diferente dos demais. Selecionando todo o parágrafo, eu observo que o estilo de parágrafo dele, texto normal, tem um sinal de mais. Nesse caso, após aplicar o estilo de caractere, eu vou forçar a aplicação do estilo de parágrafo. Dessa maneira, ao forçar, eu não perco os estilos de caractere bold. Então vamos forçar segurando a tecla Option no teclado. Clicando, ele já voltou ao normal. Vamos colocar isso aqui dentro do box, na seção. Bom, a partir desse momento eles pedem para colocar um ícone, inserir um ícone de pesquisa. Ok, vamos fazer isso depois. Vamos na sequência interpretar o que vem na seção. Ela vem com duas atividades, atividade 1 e atividade 2. Bom, vamos então primeiro aplicar os estilos de atividade. O estilo de atividade é atividade número, como está aplicado, mas não está forçado, eu vou forçar. Uma vez forçado, eu venho aqui na biblioteca e vamos buscar o número de atividade. Basta digitar número e ele aparece aqui do lado. Se ele vir uma cópia, ele já se auto-aplica. Notem que ele aplicou como número 5, e deveria ser número 1, porque ele está numa sequência que vem anterior a essa página. Não vamos nos preocupar com isso nesse momento. No momento correto a gente ajusta esse tipo de coisa. Ok. Vou copiar esse mesmo número e vou aplicar, também forçando o parágrafo, na próxima atividade. Bom, como aqui pede o ícone pesquisa, vamos trazer o ícone pesquisa. Para isso, na biblioteca, basta aqui, pesquisar por pesquisa. Vamos trazer ele para dentro da página e vamos aplicá-lo. Próxima questão.
e na sequência ancoramos ele. Na atividade abaixo, está pedindo o ícone oralidade. Vamos na biblioteca, pesquisamos por oralidade, temos o box oralidade e temos o ícone oralidade. Vamos trazer o ícone. Mais uma vez, vamos colocar, alinhar ele centralizado e ancorado. Ok. Nesse momento, já vamos levar a atividade para dentro da sessão. Vocês vão observar que a numeração dela vai ajustar automaticamente. Automaticamente ela se ajustou para o número 1. Por quê? Ela está fora da frame que tem numeração, já tem numerações automáticas. Com isso, ela não segue a numeração anterior, ela inicia uma nova numeração. Bom, temos aqui o estilo de resposta, orientação do professor, resposta do professor. Não é consumível, isso aqui é uma pesquisa, então é pessoal, eu vou colocar junto do próprio parágrafo do enunciado. Voltamos agora à atividade em si. Bom, a boa prática é interpretar a atividade para poder montá-la da maneira mais correta. Nesse caso, vamos interpretar essa atividade, que trata-se do seguinte: você já foi a uma consulta médica ou ao dentista? Pergunte a seus familiares e preencha a tabela a seguir. Ou seja, a pergunta aqui é para a criança, se ela já foi a uma consulta médica ou ao dentista. É uma criança ainda muito nova, portanto ela precisa do auxílio de seus familiares. Então pede para perguntar aos familiares para que eles possam auxiliar a preencher a tabela. Bom, como trata-se de uma tabela, nós precisamos configurar essa tabela. Não é uma tabela comum, é uma tabela muito específica. Vamos pegar na biblioteca uma tabela de exemplo. Digitando tabela na pesquisa, logo ela aparece, vamos trazer ela para a página. Ok. A tabela da biblioteca é uma tabela padrão. Então, pouco poderemos aproveitar dela. Mas já sabemos os estilos que devem ser aplicados. Como trata-se de uma... imagine que trata-se de uma folha de questões para um adulto responder. Então vamos tentar montá-la como imaginamos. Bom, a ideia é que eu não quero pesos, né? Ou seja, tudo trata-se de textos. Então eu não tenho esses pesos 1, 2 e 3. Eu já vou direto no estilo de texto geral. Então eu vou selecionar tudo e vou lá no estilo de células, vou vir em janela, estilo de células e vou colocar o estilo de tabela texto normal. Ok. Bom, temos aqui na tabela 4 colunas, mas não entendemos a necessidade de ser 4 colunas. Por quê? Nós temos uma pergunta, onde existe a possibilidade de resposta sim ou não, e um terceiro item que é qual. Ou seja, já foi em alguma consulta médica? Sim ou não? É o segundo item. E se sim, qual? Na sequência, temos uma outra questão que corresponde a um complemento da questão anterior. Ou seja, se sim, qual foi o motivo da consulta? Uma segunda opção, foi rotina ou doença? E uma terceira opção, qual a especialidade?
Podemos interpretar essa tabela de várias maneiras. Podemos colocar essa primeira pergunta aberta, deixando as opções de respostas numa linha abaixo. Podemos colocar a segunda também aberta, aí sim utilizaríamos os pesos para identificar o bloco de questões. Vamos tentar trabalhar dessa maneira então. Na minha interpretação, eu tenho uma pergunta principal e uma pergunta dependente da principal, uma pergunta secundária e uma pergunta dependente da pergunta secundária. Ou seja, isso se repete nesses dois blocos. A partir desse raciocínio, vamos trabalhar da seguinte maneira. Nessa tabela, eu vou inserir uma linha acima. Onde eu vou alocar essa questão. Eu irei unificar as 4 colunas. E também, no estilo de célula, eu vou escolher o estilo de tabela peso 2. Pulando uma linha, eu já vou pensar na questão secundária. Volto a inserir uma linha acima. Copio a questão. Unifico as células. Colo a questão e aplico, nesse caso, o peso 3. Pequeno ajuste fino aqui. A centralização está me incomodando. Ok. Seguindo esse raciocínio, nós precisamos preencher a camada de respostas. Para tal, vamos montar também uma linha única, onde nós teremos o quadro para assinalar. Então eu vou na biblioteca e vou pegar o assinalar. Sim. Vamos tirar a resposta. Junto a ele, espaçamos e colocamos o não. Observe que estamos refazendo e construindo a tabela. E por fim, a questão qual? Vamos novamente unificar a célula. Alinhamos ela à esquerda e vamos ampliar o tamanho para que o aluno consiga responder. À frente da palavra qual, vamos colocar uma linha de resposta, também buscando na biblioteca. Abrimos
seguimos a linha até o final. Vamos copiar todo o conteúdo e colar na célula abaixo da pergunta secundária. Substituímos sim por rotina e não por doença. E qual por qual especialidade. Unificamos novamente as células. Diminuímos o tamanho da linha. E vamos copiar a configuração da célula. 4 e 3. Faremos o mesmo nas colunas abaixo. Para tal, podemos inserir o ideal é que essas tabelas fiquem separadas, porque se nós temos uma questão primária e uma secundária, ou seja, essa depende dessa, a terceira não depende da segunda, então o ideal é que a separemos. Para isso, vamos duplicar a tabela. Tabela duplicada, vamos copiar o conteúdo. Vamos Shift V. Sim, não. E aqui é quando. Vamos Shift V. Rotina, dor, quase pronto. Nós só temos que ajustar a largura da tabela, que é 160. Bom, na verdade não é 160, porque nós temos um recuo para dentro da seção. Então 160 seria a largura da tabela fora da seção. Dentro da seção, esse tamanho muda. Qual seria o tamanho? Bom, primeiro temos que entender um recuo da direita. Para isso, selecionamos o texto de dentro com a seta preta, comando B, e vamos ver se existe algum recuo. Não temos nenhum recuo. Porém, nós temos um recuo de parágrafo, pois todo o conteúdo dentro do enunciado deve ser alinhado ao parágrafo. Nesse caso, de 7, então 153 milímetros é a largura. Ajustamos as linhas de resposta. Para possibilitar que o aluno tenha espaço para a resposta, talvez devêssemos deixar um pouco mais de espaço. Vamos deixar ele na linha seguinte. A
apenas na segunda questão. É importante na linha colocar pelo menos um elemento de espaço para que a linha apareça. Agora sim, tabela montada. Vamos selecionar as duas tabelas que mudamos. Comando X, Comando V, alinhamos as duas à direita. Bem, fomos surpreendidos aqui, pois sim, existe um recuo na seção. Essa seção também é uma tabela. Então, se você selecionar, você vai descobrir que o recuo é de 4 milímetros. Então, temos que tirar mais 4 milímetros na tabela. Então, vai para 149 milímetros. Ok. Agora vamos inserir a questão 2. Observe que ela já se autonumera. Por fim, aplicamos a resposta no vão. Uma vez que a questão é oral, não deixamos espaço para linha. Observe que o ícone ficou encavalado dentro do box. E, portanto, nesse caso, precisamos reposicionar o ícone. Quando acontece esse tipo de coisa ele vai para o lado de fora da página mais abaixo. Pronto, temos a seção diagramada.